Nós estamos na presença de Deus e agora, no momento da palavra, o Senhor fala aos nossos corações. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando ouvimos a pregação da palavra, é Deus que fala conosco. Se você tem acesso às Escrituras Sagradas, eu peço que você acompanhe diariamente os trechos, os versículos que nós leremos aqui e pela direção do Espírito eu trago a explicação. Estamos falando sobre um assunto que é de extrema, de vital importância para aqueles que vivem no Evangelho. Eu posso dizer que é a espinha dorsal do Evangelho de Cristo, do corpo de Cristo. Eu me refiro à doutrina do novo nascimento, ao ensino do novo nascimento. Aqui no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 8, o apóstolo Paulo, escrevendo a este pregador, ele esmiuça alguns detalhes acerca dessa linda obra que acontece na vida daquele que crê em Cristo. Eu gosto particularmente dessa carta aqui enviada a Tito. Tito estava ali na ilha de Creta, ele recebeu a missão de colocar em ordem as coisas que estavam bagunçadas e desorganizadas naquele local, e o apóstolo Paulo envia então essa carta a ele, resumindo os principais ensinos do Evangelho de Cristo. Então, todas as vezes que você lê a carta aqui de Paulo a Tito, tenha isso em mente. Aqui estão os resumos das principais doutrinas do Evangelho, para que o novo convertido esteja bem instruído acerca dos ensinos celestiais. Aí diz o versículo de número 3, porque também nós éramos noutro tempo, no passado nós tínhamos uma vida errônea, e como que nós éramos? Insensatos, não tínhamos sensatez, pudor nas nossas atitudes, não tínhamos decência alguma, nós éramos desobedientes às leis do Senhor, vivíamos quebrando os seus mandamentos, éramos extraviados, estávamos vivendo como forasteiros, inimigos do Senhor, afastados do aprisco do rebanho de Cristo, servindo a várias concupiscências. Éramos escravos dos desejos desenfreados da nossa carne. A nossa mente pedia malignidade e nós, então, satisfazíamos esses desejos malignos. A nossa carne pediu pecado e satisfazíamos o desejo dela. E nós éramos escravos das concupiscências e deleites, vivendo em malícia. Enxergávamos maldade em absolutamente tudo. Pessoas maliciosas que tinham olhos maus, corações impuros e, diz mais, invejosos. Se víamos o sucesso alheio do nosso semelhante, ficávamos bravos, dizendo, eu é que deveria estar naquele lugar, ocupar aquela posição. Além de tudo isso, nós éramos o quê? Odiosos e odiando uns aos outros. Antes de Cristo, nós tínhamos um passado perverso. Odiávamos uns aos outros. O nosso coração ainda não era cheio do amor de Deus. Por isso, nós prejudicávamos as pessoas que estavam à nossa volta, éramos trapaceiros, não nos importávamos de modo algum com o nosso semelhante. Ontem eu estava até mesmo conversando com um amigo e ele disse que está atendendo uma pessoa que é difícil de lidar. É uma pessoa que no passado trabalhou numa profissão em que condenava-se os delinquentes e ele mesmo já foi um homicida e tirou a vida de várias pessoas. Mas agora que ele se converteu, está sendo difícil para ele aceitar as verdades do Evangelho, porque ele gosta de fazer justiça com as próprias mãos. Sim, quando ele vê um delinquente, um marginal, logo ele diz, essa pessoa não tem que ser ajudada,
ela tem que pagar pelos seus erros, ela tem que sofrer, tem que padecer, sem nenhum tipo de piedade, de misericórdia. Aí, conversando com esse meu amigo, eu disse, olha, essa pessoa ela é odiosa, ela tem ódio mortal daqueles que são delinquentes, porque ela ainda não teve um encontro com o amor de Deus. O dia que a pessoa tem um encontro com o amor de Deus, ela passa a enxergar o ser humano como Jesus enxerga. Porque se olharmos para nós mesmos, nós merecíamos a condenação do inferno. Mas pela infinita graça de Deus, nós temos a certeza que quando partirmos dessa vida, moraremos no céu. Então, por que agora eu vou agorar ou desejar o prejuízo de uma pessoa que comete coisas erradas, sim, mas comete na ignorância porque ainda não se converteu? Da mesma forma, um pai e uma mãe, quando ele vê o noticiário de um rapaz mau que comete crimes contra a sociedade e aquela pessoa não é julgada como deveria perante a justiça dos homens. Aquele pai, aquela mãe, eles batem no peito e dizem, ele tinha que ser preso, tinha que ser linchado e sofrer mesmo. Mas eu pergunto, se fosse um filho de ambos ou uma filha de ambos, eles teriam o mesmo ódio se fossem os seus próprios filhos? Então, é nesse ponto que nós temos que ser comedidos e entender a grandeza do amor de Deus, que perdoa o mais sujo e cruel pecador. Uma vez eu fui pregar no presídio ali de Piraquara e chegando próximo do local do culto, eu vi aqueles presidiários louvando a Deus com toda a força, batizados no Espírito Santo, e eu fiquei de boca aberta. Eu pensei comigo, até mesmo na igreja, em cultos normais, as pessoas não oram com tanto fervor como os presos, como os detentos. E na hora da pregação, eu até falei para eles, eu disse, olha, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, esse conjunto de 66 livros, que é o livro santo de Deus, ele foi escrito em sua maior parte por pessoas homicidas. E eles arregalaram o olho assim. E eu então comecei a explicar. Quem escreveu uma boa parte do Antigo Testamento foi o Moisés. E o Moisés, no início ali da sua trajetória, ele tirou a vida de um homem, querendo fazer vingança com as próprias mãos. O Davi escreveu uma boa parte dos salmos do Antigo Testamento. E eu continuei dizendo, o Davi também era um homem de guerra que tirou a vida de muitas pessoas, cometeu erros no passado. E eu também concluí citando um terceiro exemplo, o apóstolo Paulo. Antes da sua conversão, ele perseguia a igreja de Cristo, maltratava os cristãos e até mesmo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Portanto, eu disse para os presos que a maior parte das escrituras foi escrita por homens homicidas que falharam, que pecaram contra Deus. Mas a misericórdia de Deus os alcançou e fez deles mensageiros da mensagem celestial. Aleluia! O amor de Deus e a graça dele é grande. Não importa como tem sido a tua vida até agora, mas desde que você tem ligado o seu aparelho televisor e tem acompanhado essa programação, a tua vida está sendo marcada de um antes. Antes de conhecer Cristo, você poderia ter sido um delinquente, um invejoso, odiar o seu próximo, cheio de malícia, cheio de maldade, mas a boa nova é que o amor de Deus e a bondade de Deus está lhe alcançando. Diz aqui o versículo de número 4, nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servíamos várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosa, odiando uns aos outros. Aí no versículo 4, mas quando apareceu a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Houve um dia em que a luz do Evangelho brilhou em meio às trevas tenebrosas em que nos encontrávamos. Nós tivemos um encontro com o amor de Deus e com a sua bondade. O profeta Jeremias disse no capítulo 31, no versículo 3, com amor eterno te amei, com amável benignidade te atraí.
Embora nós estivéssemos longe de Deus, Ele foi dispensando o seu amor e a sua bondade para conosco. Ele acreditou em nós quando ninguém mais acreditava. Ele acreditou, ele jurou por si mesmo que nós poderíamos ser transformados. E o resultado é visto na vida daqueles que se convertem, na vida daqueles que nascem de novo. O que falta para você, caro amigo e amiga telespectador, para que a tua vida seja transformada, para que ela tenha uma reviravolta. O que falta na sua vida é você ter um encontro com o amor e com a bondade de Deus. Porque o dia que você compreender, não tudo, mas uma pequena parte já é suficiente, do amor e da bondade do Deus que criou os céus e a terra, do Deus e Pai de Jesus Cristo, a sua vida será completamente transformada. Olha o que diz o versículo de número 5 na sequência: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nós não fomos salvos por mérito, por nossas próprias justiças, mas nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. Ele nos salvou-nos dos nossos pecados, da condenação, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então aqui está o ponto que eu queria enfatizar. O apóstolo Paulo chama aqui em Tito o novo nascimento de lavagem da regeneração. Quando você se entrega a Cristo, quando você tem um encontro com o amor e com a bondade dele, o sangue dele lava você. A palavra de Deus purifica você e você é então regenerado, recriado. Ele lhe dá um novo coração, um coração que ama ao invés de odiar, um coração que teme a Deus ao invés de desobedecê-lo. E ele chama também o novo nascimento de renovação do Espírito Santo, ou seja, é uma obra que o Espírito Santo realiza. Ele faz tudo novo na vida daquela pessoa que crê no amor e na bondade de Deus. Independente de como você tem vivido até hoje, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Se você crer no amor e na bondade de Deus, demonstrado através da morte de seu Filho Jesus na cruz, você receberá um novo coração, os seus pecados serão perdoados, você terá novas chances, novas oportunidades. Acontecerá em você o que nós chamamos de novo nascimento, ou como Paulo concluiu aqui, lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Aí diz o verso de número 6, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que sendo justificados pela sua graça. Qual é o preço que eu tenho que pagar para ser declarado justo diante de Deus? Nada. É pela graça, é um favor imerecido de Deus. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Que maravilha! Nós nascemos de novo, nos tornemos filhos de Deus, automaticamente herdeiros dele e vivemos na esperança, na expectativa da vida eterna, que quando viermos a partir, o nosso corpo físico vai voltar ao pó, mas o Espírito para sempre e eternamente estará ao lado do Senhor. E para mim concluir no versículo de número 8, fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Eu enfatizo aqui pelo menos 3 lições. A primeira é que a nossa vida teve um antes. Tivemos um passado mau, ruim, devasso. É por isso que não temos que condenar quem está no erro, porque antes nós vivíamos também assim. Se não fosse o amor e a bondade de Deus, até agora estaríamos nas mãos do maligno. A segunda coisa que eu quero ressaltar aqui é que houve um dia em nossas vidas que a bondade e o amor de Deus apareceram diante de nós. E quando veio a bondade, veio o amor de Deus, nós nascimos de novo, recebemos esse milagre que é o maior de todos os milagres. E para concluir,
Qual é o propósito de eu ter nascido de novo, se não ser uma pessoa zelosa de boas obras? Você nasceu de novo para ser um exemplo no meio dessa sociedade corrompida, má e perversa. Você nasceu de novo para obedecer a palavra de Deus. Caso contrário, o nome de Cristo pode ser aí blasfemado por você agir impensadamente, dando mau testemunho. Então guarde isso no seu coração. Agora que você é uma nova criatura, é natural para você fazer o que é certo, praticar boas obras, é tão natural quanto o ar que você respira, quanto os funcionamentos involuntários do seu corpo. É natural para você praticar o bem e viver agradando a Deus. Deixe-me orar agora. Pai, eu oro por centenas, dezenas e milhares, quem sabe é o Senhor, a quantidade de pessoas que têm sido alcançadas através dessa programação. E essa é a segunda parte do nosso ensino acerca do novo nascimento. Todo ser humano precisa experimentar esse milagre. Ontem eu falava aqui sobre o novo nascimento pregado por Jesus a Nicodemos. Hoje, na parte 2, nós vemos o apóstolo Paulo resumindo este ensino ao líder da igreja Tito. Pai, eu creio que o Senhor falou com essas pessoas que estão nos acompanhando agora. E eu te peço que a vida dela tenha um marco, tenha uma mudança radical. Um antes de te conhecer e um depois de te conhecer. Que essa pessoa experimente a lavagem da regeneração. Que essa pessoa experimente a renovação por intermédio do Espírito Santo. Espírito Santo, entra agora nesse coração que se abre para ti. Essa pessoa abriu o coração para o amor e a bondade de Deus. Ele te ama, ele ama você, ele acredita em você. Ainda que você já decepcionou tudo e todos, pessoas da família, ainda que você já decepcionou amigos, ainda que você tenha agido de modo horrível, traindo todos, ainda que você tenha falhado com seu cônjuge, mas se agora você crer no amor, na bondade de Deus, os seus pecados serão perdoados. Você receberá da parte de Deus um novo coração. Eu oro por essas pessoas que estão te recebendo, que estão te aceitando, que estão crendo no teu amor e na tua bondade. E eu digo, o mal você perdeu. Solte a vida e os caminhos de todos os telespectadores, em nome de Jesus. Quem crê, diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito seja Deus. A paz do Senhor está irradiando agora em seu interior, em seu coração. Você